Amém. Glória a Deus, queridos. Graça e paz. Amém. Com esse friozinho, os corajosos saíram hoje, né? Glória a Deus. Glória a Deus, somos corajosos. Queridos, existe uma pergunta que precisa voltar ao centro das nossas conversas, nos grupos familiares, no nosso coração, nas nossas reuniões de família. E esse texto é: o que é a igreja? Coincidentemente, ontem realmente o Rômulo falou, mas isso aqui já estava pronto, tá? Então, quando ele falou ontem, Léo trouxe algumas coisas sobre a igreja. Então, a gente vê que o Espírito Santo está testificando. Assim como nós vimos também hoje, desde o primeiro louvor, foi incrível. Todos os louvores falou de família de Deus, falou de corpo, falou de igreja. Quando a Dani subiu aqui, ela falou de Isaías. O Sandro subiu aqui e falou de Isaías, que é um texto que o Jaime já está, acho que umas 2 semanas, Isaías já está remoendo o coração dele, já está falando ao coração dele. Então a gente vê tudo se alinhando, né? Quando o Almir subiu aqui também, cada um trouxe uma referência ao que é a igreja. Amém? Então nós vamos ver hoje, parece uma pergunta simples, né? O que é a igreja? Mas a forma como respondemos a ela define a maneira como vivemos. A forma como nós respondemos essa pergunta, o que é a igreja, define como nós vivemos a nossa fé, como nós nos relacionamos com os irmãos e como entendemos o próprio chamado de Jesus Cristo para nós. Olha só, quando você ouve a palavra igreja, o que vem à sua mente? Uma estrutura? Um lugar? Um culto? Um evento? Ou algo que você consome? Existe um texto maravilhoso, que nós já vamos ver daqui a pouquinho, que está em Efésios. Mas antes disso, eu quero falar para vocês como que começou, como que nasceu essa ministração no meu coração. Quando nós fomos para o aniversário da ABA em fevereiro, nós fomos tomar um café, porque sábado de manhã não tem ministração agora mais lá nos eventos, né? Então, sábado de manhã nós fomos tomar um café com a minha irmã e meu cunhado, de manhã. Estava bem gostoso, estava uma delícia, sempre é bom ali estar com eles, sempre é edificante as conversas, sabe? São profundas, é muito gostoso mesmo. E nós tomando café, minha irmã tinha preparado um baita café para nós lá, e na mesa o meu cunhado ia ministrar no outro dia sobre a igreja, isso era no sábado de manhã. Aí ele perguntou para o Jaime e perguntou para mim: o que é igreja para você? Como que você vê a igreja? E na hora, aquela coisa de pega de supetão, né? Se nem teve tempo de se preparar, você já fala uma coisa e fala outra. E estava tudo certo, não tem nada de errado. E a gente foi aprofundando aquilo. Só que essa pergunta, sabe quando a coisa fica? O que é igreja para mim, Sara? O que é igreja para nós, como Comunhão Cristã Aba Joinville? O que é igreja? E aí nasceu essa pergunta, já estava me perturbando, no bom sentido aqui, né? Remoendo meu coração, o Espírito já estava ministrando o meu coração. E aí chegou um livro na minha mão maravilhoso, que inclusive eu recomendo, se vocês quiserem ler esse livro. Essa base dessa ministração é desse livro, que é Igreja Não é Empresa. Sabe? O nome desse livro é Igreja Não é Empresa. Eu não lembro o nome é Dani alguma coisa. Eu lembrei da Dani porque eu lembro da nossa Dani. Então, o autor era... Eu acho até que eu anotei, não lembro aqui, deixa eu ver se eu anotei. Fábio e Dani, eu não lembro o sobrenome, tá? Igreja Não é Empresa. E venho meditando, observando desde então, aí fui nos meus registros, nos meus compêndios, relembrar a ministração da nosso retiro do ano passado. Quem lembra o tema? Igreja triunfante. Foi o tema do nosso retiro do ano passado. Aí eu fui lá no meus registros, porque eu anoto tudo, né? Eu sou bem sinestésica. Eu adoro anotar, isso é o jeito que eu aprendo, é o jeito que eu ensino, é assim, eu gosto de ter papel, né? E aí, quando eu fui procurar, achei uma fala do Pio lá, que foi muito interessante, que está, antes do nosso texto áureo lá, vou ler esse aqui primeiro. 1 Coríntios 2, do 9 ao 12. Ó, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus.
Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo. Amém? E sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Amém. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Amém? E no segundo texto, está em Mateus 6, do 5 ao 6. Vocês já vão entender onde vamos chegar. Mateus 6, do 5 ao 6. André, por gentileza. E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Eles queriam ser vistos, eles foram vistos, já receberam a recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Amém? E o Pio falou que, e aí que entra a nossa ministração, porque orar no secreto é recompensa. Nós já vimos isso, nós já fomos ministrados aqui, né? Você orar no secreto é recompensa. E uma das recompensas que o Pai nos dá é conhecer o coração dele, conforme nós vimos nesse texto. Então, uma das recompensas que o Pai nos dá quando nós oramos no secreto é conhecer o coração dele. Daí a motivação de trazer esse tema para a igreja, para conhecer o que o Pai pensa sobre a igreja e alinhar o nosso coração com o dele. Porque se eu perguntar para cada um aqui o que é a igreja, cada um eu tenho certeza que tem uma ideia do que é a igreja, né? Está certo ou está errado? Não sei se está certo ou está errado, porque o que é a nossa verdade? É a boca de Deus, a palavra. Então nós vamos alinhar o nosso coração hoje com a palavra de Deus. E assim como falou comigo, eu creio que Deus também vai falar o coração deles. E Paulo tem um texto maravilhoso que está em Efésios 2, do 11 aos 22. Né? E ele oferece uma descrição maravilhosa do que é ser igreja. Vamos lá para a palavra, então. É uma descrição linda, bem completa. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz. De dois povos, ele fez um só. E na sua carne, derrubou as paredes da separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois se criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longes, e paz também aos que estavam perto. Porque, por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre um fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado ali, ó, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem moradas de Deus no Espírito. Gente, que completo,
Que maravilhoso que é esse texto. Ele é completo, ele fala exatamente o que é a igreja. E nós vamos nos basear nele, né? Por isso aí, ó, o título da minha mensagem é Como Deus vê a igreja. Para quem está anotando, vai discutir no grupo familiar, tenho certeza. Como Deus vê a igreja. Queridos, hoje a gente vê muito, né? Muitos que frequentam, mas não pertencem. Assistem, mas não participam. Recebem, mas não entregam, ou não se entregam. E lembra como nós falamos? A forma como você vê a igreja define como você vive a igreja. Então é importante alinhar. Igreja não é um lugar para ir, é uma realidade para viver. Amém? Paulo mostra que em Cristo Jesus, judeus e gentios foram reconciliados. E caiu o muro da separação. Houve um muro ali de divisão, né, entre gentios e judeus, que foram reconciliados. O muro caiu e existiu a reconciliação. Aqueles que estavam longe e aqueles que estavam perto, agora têm acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. E a Bíblia nos mostra que a igreja não é uma coisa só. Olha que tremendo que esse texto fala. Ela é 3 coisas ao mesmo tempo. E a partir dessa reconciliação, Paulo usa 3 imagens para nos ensinar o que é igreja. 3 imagens. Ele fala nesse texto que ela é família de Deus, ela é corpo de Cristo e ela é templo do Espírito. Olha que maravilhoso. É isso que ele fala nesse texto, né? Com essas 3 imagens, queridos, não são meros detalhes teológicos. Elas revelam a identidade, o DNA da igreja e também o nosso modo de viver dentro dela. Nos ensina isso. A igreja é uma família para o Pai, um corpo para o Filho e um templo para o Espírito. Vou repetir, queridos. A igreja é uma família para o Pai, é um corpo para Cristo e um templo para o Espírito. Quando entendemos isso, percebemos que a igreja não existe para girar ao redor dos nossos gostos, das nossas preferências ou das nossas carências. Não é para isso que existe igreja, queridos. A igreja existe para responder ao coração de Deus. Para isso existe igreja. Amém? A igreja existe para responder ao coração de Deus. Isso muda tudo, queridos. Paulo diz. Vamos começar pelo ponto 1, então. A igreja é uma família para o Pai. Primeiro ponto. A igreja é uma família para o Pai. Paulo diz que já não somos estranhos nem forasteiros, mas concidadãos do povo santo. Olhe, concidadãos. Nós somos somos da mesma cidade, do mesmo país, aqui está falando mais profundamente, do mesmo reino. Concidadãos quer dizer que nós somos do mesmo reino, do reino dos povos santos e membros da família de Deus. Isso muda tudo, queridos, porque família não é ambiente de consumo, é ambiente de aliança. Família não é conveniência, é responsabilidade. Não é um lugar onde eu apareço ou para ser servido e depois avalio se eu volto ou não. Isso não é família. Não, é o lugar onde eu pertenço, onde eu assumo responsabilidade, onde eu permaneço, onde eu aprendo a amar de verdade, queridos. É onde eu aprendo a amar de verdade. No meio da igreja, a gente aprende a amar de verdade. Ou você finge, aí você não é uma família. Né? Veja bem, eu estou falando aqui família funcional. Porque eu sei pelos históricos, a gente ouve muito, né? A gente aconselha muita família, muita gente. Muitas famílias vêm de uma família disfuncional, né? Às vezes nem se falam, tem pais que nem se falam com o filho não fala com o pai, irmãos não se falam, aquela coisa. Mas não é disso que estamos tratando aqui. Nós estamos tratando de uma família funcional. Nós estamos vendo como Deus vê. Amém? Então, é um lugar onde eu aprendo a amar de verdade. Família não é um lugar onde eu avalio se fico, é um lugar onde eu decido permanecer.
Imagine uma mãe brigando com o filho, né? Às vezes acontece muito. O filho faz alguma coisa, a mãe vai lá, briga com o filho. Aí você vai largar a mão? Não, você decide permanecer. Amém? Tem gente querendo, queridos, vivendo igreja como restaurante espiritual. Olha que sério isso. Tem gente vivendo igreja como restaurante espiritual. Se gosta, fica. Se não gosta, vai embora. Se a comida está ruim, reclama. Devolve o prato, chama o gerente ou decide nunca mais voltar. Isso faz sentido porque você está dentro de um restaurante. Só que isso está sendo trazido para dentro da igreja. Olha, está muito sério isso hoje. Eu não estou falando de igreja disfuncional, que você sabe que não tem seriedade ali, não é isso. Eu estou falando de uma igreja perfeita como Cristo, uma igreja triunfante como Cristo estabeleceu, conforme a gente está vendo nesse texto. Tá? Então, tenham isso na mente de vocês. Então, faz sentido estar no restaurante, mas quando a mesa é na nossa casa, quando a mesa é da nossa casa, queridos, quando quem serviu a comida foi alguém da sua família. Aqui no púlpito, nós estamos toda semana servindo comida. Nós somos família. Né? Como que você reage a isso? Como que nós reagimos a isso? A gente não faz isso, né? Em casa não agimos como clientes. Agimos como parte da casa, parte da família. Em casa nós aprendemos a servir, a contribuir, a ajudar a melhorar, a assumir responsabilidades juntos. Nós aprendemos. Em casa você não troca de família. Você aprende a amar, servir e permanecer. Eu estou vivendo, uma pergunta para nós, né, para mim e para vocês, eu estou vivendo como irmão ou como cliente? Eu permaneço ou eu desisto fácil? Muita gente tem vivido a igreja como quem vai a um restaurante espiritual. Vai ao culto para receber uma experiência agradável, uma mensagem inspiradora, um ambiente confortável, um atendimento eficiente. E se alguma coisa não sai como esperado, a resposta é reclamação, afastamento ou até troca de comunidade. Como a gente vê hoje, eu faço parte do CPJ, queridos. Nós fazemos parte do CPJ. A gente ouve tanto isso. A pessoa estava aqui, mas Deus não te mandou vir para cá? Ah, não, mas não deu muito certo lá. 2, 3 meses depois está em outra igreja, 2, 3 meses depois está em outro. Não cria raiz, queridos. Não permanece. O que não te derruba é criar raiz. Esteja num lugar forte e crie raiz nesse lugar forte. Pode vir o vento que for, você permanece inabalável. Amém? É isso aí. Tá? Mas a família, estão tratando a igreja, né, como prestação de serviço. Mas a igreja é família para o Pai. E família requer aliança. Família requer aliança. Comunhão não é apenas proximidade física, queridos, nem momentos agradáveis, nem encontros superficiais. Comunhão na linguagem do reino é compromisso. Comunhão na linguagem do reino é compromisso. É uma aliança formada em Cristo. Irmão e irmã não é jargão evangélico, queridos. Paz, irmão. Irmão e irmã não é jargão evangélico. É realidade espiritual. É realidade espiritual. Temos o mesmo Pai. Mas a igreja não é só família. Ponto 2. A igreja é corpo. Há algo muito mais forte nisso. Irmãos, olha que tremendo isso, queridos. Marca isso. Porque para mim falou profundamente no meu coração isso. Irmãos, nós não escolhemos. Nós podemos escolher amigos, o ambiente que nós frequentamos, a faculdade que vamos fazer, o trabalho onde vamos trabalhar, a nossa esposa, o nosso esposo, tudo isso nós podemos escolher. Mas família não. Você escolheu o irmão que você tem na tua casa? Pensa na tua família. Você escolheu o teu irmão? Não, nós não escolhemos. Mesma coisa na igreja, queridos. Nós não escolhemos irmãos. Olha que tremendo isso. É nos dado.
O Pai nos dá, irmãos. O Pai nos dá. Para mim falou muito isso. O Pai nos dá. Irmãos, o Pai nos dá. Isso significa que parte do nosso amadurecimento acontece justamente no relacionamento com as pessoas que não foram escolhidas por nós, ou pela nossa preferência, mas entregues a nós pela vontade do Pai. Foi entregue a nós. O Pai sabe de quem precisamos para crescer. O Pai sabe quais relacionamentos vão confrontar o nosso egoísmo, a nossa impaciência, o nosso orgulho e a nossa superficialidade. O Pai sabe. Por isso essa palavra não serve para olharmos para a igreja e dizermos: ah, eles não vivem como família. Não, é para nós olharmos para nós e perguntarmos para nós: eu tenho vivido como família? Eu tenho sido irmão de verdade? Eu tenho cultivado aliança? Tenho permanecido? Eu tenho me responsabilizado? Eu tenho aberto o meu coração para viver uma comunhão real? O Pio tem uma ministração muito interessante, eu não sei se ainda está porque é muito tempo mesmo isso, mas me marcou bastante. Eu tinha recém-convertido na aba, assim, né? Estamos lá há 30 anos. E essa ministração, o nome dela é Abertos e Seguros. Se vocês acharem, ouçam. Porque fala exatamente isso. A gente ouve, ó, coisa da tua família você trata em casa, você trata entre você e teu marido, você e esposa e tal, tal, tal. E ele cai por terra tudo com base bíblica esse texto. Porque ali onde você abre o teu coração é onde tem a oportunidade de entrar a luz. E não é 1 e 2, porque 1 e 2 não resolve, tem que ser no corpo. Acontece. Então, quando você abre o coração, você chega no grupo familiar, pede oração para o papagaio, para o cachorro, para a madrinha, para o padrinho, mas não fala nada de você. Queridos, isso não é corpo. Você tem que chegar no grupo familiar e rasgar teu coração. Gente, eu sou essa coisa aqui, ó. Eu sou isso aqui. Vocês me ajudam a crescer? Eu preciso da ajuda de vocês. Vocês me ajudam? É difícil, não é fácil. Para mim, que tinha orgulho, como sempre fui orgulhosa, quando me converti, foi muito difícil chegar no grupo familiar e falar: gente, eu sou essa M aqui. Vocês me ajudam? Eu preciso de vocês. Eu não consigo sozinha. Tentei até agora, só fracassei. E a gente vai empurrando com a barriga por causa do orgulho, não abre o coração. Realmente não rasga o coração. E isso precisa acontecer nos grupos familiares. Para isso nós temos os grupos familiares. Para abrir o coração. Para contar as bênçãos também, glória a Deus, nos alegrar com os irmãos. Mas para crescer juntos. Trazer crescimento. E só traz crescimento quem abre o coração. Se você fica na tua casinha, no teu mundinho, com o teu maridinho, com a tua esposinha, e não fala nada no teu grupo familiar, eu sinto muito, você está demorando para crescer. Se você está indo, você poderia estar indo muito mais rápido. Muito mais rápido. Eu sei por experiência própria, porque a partir do momento que a gente abriu o coração, rasgou o coração no nosso grupo familiar, nós também temos líderes sobre nós, foi quando a coisa começou as bênçãos começaram a nos atropelar, e de uma maneira muito fácil, muito tranquila. Tá? Paulo também fala que fomos reconciliados em Deus em um só corpo. Aqui a imagem muda, queridos, mas a responsabilidade aumenta. Porque no corpo ninguém existe apenas para ocupar espaço. Todo membro tem função. Ninguém é insignificante. Ninguém no corpo. O corpo depende de cada parte. Todo membro participa, todo membro coopera para que o corpo assuma, cumpra a sua missão. Eu estou aqui falando com vocês. Enquanto eu estou aqui falando com vocês, o meu cérebro já deu o comando da minha mão agilizar. O meu cérebro já deu o comando para o meu coração alimentar ali com sangue. Trocar o sangue venoso ali, está trocando o sangue, já deu o comando para mim dar os passos aqui. O corpo funciona, é assim, o corpo funciona para o todo. E assim é no nosso corpo espiritual, queridos. Cada um tem uma função, ninguém é insignificante, ninguém, todos são importantes, mas todos precisam assumir a sua função. Você não foi chamado para assistir, você foi chamado para funcionar. Muitos querem receber, mas não servir. Ser cuidados, mas não cuidar.
Queridos, membro que não funciona sobrecarrega o corpo. Basta ver quando a gente faz um evento aqui. 2 ou 3 vêm aqui ajudar. Ficamos até a tarde e de noite arrastando, fazendo, acontecendo. 2 ou 3. Tudo bem, a nossa igreja é pequena, mas podia vir 10 pelo menos. Sobrecarrega o corpo. Então, Deus te chamou para participar. Você tem função. Isso me lembra, inclusive, o Jaime tem um primo lá no Rio Grande do Sul, na cidade dele, que ele é professor, mas ele também planta, sabe? Ele é agrônomo. Aí ele planta, ele ama a plantação e serve todos os mercados lá, inclusive a Grande Porto Alegre, uma plantação bem grande. Planta alface, agrião, rúcula, tudo que você imaginar, cheirinho verde, faz tempero, essas coisas aradas. Ele serve a região lá. E esse primo dele sofreu um acidente, ele estava indo de moto para a lavoura, e ele sofreu um acidente, bateu com uma carroça, e foi bem feio o negócio. Os cavalos envolvidos ali, né? Também cavalo com a moto, tal. Ele ficou meses no hospital e ele perdeu a mobilidade totalmente do braço direito. Só não amputaram o braço direito por causa de circulação, alguma coisa assim que ia ser prejudicial para ele. Mas é o braço direito, queridos, ele trabalha com lavoura. Ele dá aula, escreve no quadro. Braço direito. Mas esse braço dele ficou sem função. E aí é muito estranho, né? Uma pessoa maravilhosa, a gente ama ele. É muito estranho porque ele vem andando, ele está andando assim, ele vem conversando e aquele negócio está pendurado aqui, ó. Está pendurado assim, sabe? Ele não consegue fazer isso aqui, né? Então aquele negócio está pendurado. Aí ele está numa mesa, alguma coisa, o que ele faz? O que aquele membro está fazendo no corpo dele? Está atrapalhando, está sobrecarregando. Então, o membro que não funciona sobrecarrega o corpo. E isso é espiritual para nós, queridos. Responda para você: eu estou servindo ou só recebendo? Eu estou disponível ou apenas presente? Tem diferença. E a Bíblia vai além, queridos, para o nosso ponto 3. É coicinho de porco, como diz essa ministração. Curta e pã. Esse é o objetivo mesmo. Ponto 3. Igreja é templo do Espírito Santo. A igreja, queridos, é a habitação de Deus, segundo nós vimos o texto de Efésios ali. Não é só reunião, é presença. Deus habita no meio do seu povo. Deus habita no meio do seu povo. Então, quando você chega atrasado, você está cooperando ou não com esse corpo? Tem gente que vem e chega depois do louvor. Queridos, tem gente que chega depois do louvor. Só que se a igreja é templo do Espírito Santo, quem já está aqui esperando você quando a gente chega 9h30, o culto começa? Quem que está aqui esperando vocês? O Espírito Santo. Como que você chega atrasado quando a maior autoridade da face da terra, deixada na terra, que é o amado Espírito Santo de Deus está, você consegue chegar atrasado ou chegar depois do louvor? Meu Deus. Queridos, onde há unidade é ambiente para a presença de Deus. Quando os irmãos, o povo de Deus, vive unidade, aliança, submissão a Cristo e devoção ao Pai, a presença de Deus se torna perceptível no meio deles. Mas para viver isso, precisamos entender corretamente 1 Coríntios 3, 16 ao 17. Por favor, André. 1 Coríntios nos diz assim: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir, olha que sério isso, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Nesse contexto, Paulo está tratando da divisão dentro da igreja. A exortação é séria, queridos. Deus destruirá quem destruir o seu templo, quem destruir essa igreja, quem destruir a unidade da igreja. E aqui ele está falando sobre divisão, fofoca, orgulho, amargura, partidarismo, falta de perdão, calúnia, rivalidade e inveja. É disso que ele está falando nesse texto aqui.
Tudo isso rompe a unidade do corpo. Toda vez que a igreja se divide por causa da carne, por causa da fofoca, por causa de divisão, por causa de orgulho, por causa de inveja, toda vez que a igreja se divide por isso, o templo do Espírito é atacado. O templo do Espírito é atacado. Tudo isso fere o corpo, queridos. Tudo isso fere o templo do Espírito Santo. Cada um de nós, lá no versículo de Efésios, no texto que nós vimos, até é bom ler, Efésios 2, para a gente pautar na Bíblia, né? Efésios 2, lá o texto, André, 11, o versículo 21, por favor. Nele, pode pôr o 20 para dar mais contexto aqui, por favor. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Cristo é a base. O Cristo é a pedra angular, é isso que esse texto está dizendo. Nele quem? Cristo Jesus, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Olha que tremendo, queridos. Olha que tremendo. Cada um de nós é uma pedra viva nessa construção. Cada um de nós é uma pedra. Imagine aqui Cristo, né? A base é Cristo. E em cima dessa base existem pedras que estão sendo... Somos cada um de nós. Cada um de nós é pedra. A argamassa é o Espírito Santo e cada um de nós vem aqui, juntinho um com o outro, crescendo, 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 sendo edificados nesta base que é Cristo e no corpo. Tá? O Espírito Santo habita nesse edifício vivo que está sendo construído, queridos, formado, quando permanecemos unidos em Jesus. Quando permanecemos unidos em Jesus. Por isso, pacificação não é um detalhe na vida da igreja. Reconciliação não é algo opcional. E perdão não é só para os mais amadurecidos na igreja, para os mais velhos. Não, pacificação é nossa. A palavra de Deus diz, no que depender de vós, tenha paz com todos. No que depender. Tem coisas que não dependem da gente? Ok, gente. Vocês estão livres, estamos livres. Mas no que depender de nós, de cada um de nós, tenham paz com todos. Tá? Então, a paz não é opcional. Não é um detalhe. A reconciliação não é algo opcional e perdão muito menos. Né? Tudo isso é parte essencial da preservação do templo. Precisamos voltar a tratar a unidade da igreja com temor. Precisamos entender que palavras impensadas, comentários venenosos, divisão desnecessária e relacionamento quebrado não são coisas pequenas para o corpo. Não são. Isso destrói o teu irmão. E cada um de nós aqui temos responsabilidade com o outro. Isso é corpo. Então pensa antes de falar. Pensemos antes de falar. Quando deixamos a amargura guiar nossa atitude, nós ferimos o lugar onde Deus deseja habitar entre nós. Somos responsáveis pelo ambiente espiritual, queridos. Tem gente que a gente já ouviu falar muito, né? Não aqui, graças a Deus, mas também já vimos uma vez, uma pessoa falou, não para nós diretamente, mas um evento que teve, falou assim, eu não senti a presença de Deus. Queridos, o que nós acabamos de falar? Quem que está nos esperando aqui? A igreja triunfante sempre tem Deus. Igreja séria, funcional. Sempre tem Deus. Se você não sente a presença de Deus, o problema não está na igreja, o problema está em você. Não está na igreja. Como que você chega até aqui? Você orou antes? Você teve um tempo de devoção, de devocional? Eu levantei 6 horas da manhã hoje, queridos. Antes de estar aqui. Todo domingo nós fazemos isso. A gente levanta cedo, a gente ora, a gente declara sobre a igreja. A gente vem para cá já cheio. A gente vem aqui para derramar sobre a igreja. Isso faz parte. Nós somos responsáveis por esse ambiente espiritual. Nós, cada um de nós. Se você chega tarefado, se você chega correndo, se você brigou no caminho, brigou com a esposa em casa, brigou com os filhos, vem todo mundo no carro de mau humor, aí chega aqui correndo, atrasado. Aí diz que a presença de Deus não está aqui. A presença de Deus pode não estar naquele momento com você, mas não vai dizer que está na igreja, porque a igreja é triunfante sempre. Amém? Pergunta para nós, queridos. Eu promovo paz ou divisão?
Minhas palavras edificam ou ferem? E é por isso que essa palavra não é para apontarmos o dedo, queridos. Não é. Não leve para esse lado pessoal. Ela é para assumirmos responsabilidades. É hora, queridos, de cada um viver a sua parte. Você pode ser família, você pode assumir a missão, você pode agir como um agente de paz. Você pode, você e eu podemos. E você pode recusar alimentar divisão. Você pode decidir viver igreja à luz da palavra. Você pode decidir isso. Está no nosso alcance. Efésios nos fala claramente sobre isso. Concluindo, queridos, no final não é sobre ser igreja perfeita. É sobre cada um de nós assumir responsabilidade. E enquanto caminhamos, precisamos nos lembrar de algo muito simples e muito profundo. A igreja não é um lugar para frequentar apenas. A igreja é um lugar com uma realidade para viver. É um povo para amar, uma missão para abraçar e uma habitação para honrar. Viva a igreja. Viva a igreja, seja igreja. A pergunta não é, a igreja está sendo o que deveria? A pergunta é, eu estou sendo igreja? Eu estou sendo igreja? Ontem nós estávamos voltando do aniversário lá, já à meia-noite, já passada, a gente estava voltando, conversando no carro, e o Rômulo falou, né, uma questão de hoje, o amor das pessoas. O contrário de amor não é ódio, o contrário de amor é egoísmo. Né? Ele falou isso e a gente tem ouvido isso, a gente já ouve isso do Pio há 20 anos, mais até. E aí, nós estávamos conversando no carro e a gente falou assim, amor, o contrário de amor é egoísmo. Aí eu falei para ele isso, eu falei um pouquinho dessa ministração, e eu falei, nós estamos muito egoístas, nós temos que cuidar, porque nós estamos ficando muito egoístas, nós estamos ficando exigentes, como a gente faz no restaurante, a gente está querendo fazer dentro da igreja. Né? Um exemplo disso é uma história que nós ficamos sabendo, de um irmão que estava lá com uma dificuldade, tinha um dinheiro, resolveu abrir uma padaria. Esse irmão não tinha experiência com padaria. É uma história real. Esse irmão não tinha experiência com padaria. Aí, no início, que ele começou a fazer pão, o pão dele, gente, era ruim. Não era um pão bom. Aí, alguns ele trouxe para vender na igreja, no seu grupo lá na igreja. Alguns dos irmãos que compraram, alguns não compraram mais. Foram deixando de lado, não compraram mais o pãozinho do irmão. Outros, além de não comprar, ainda saíram falando, olha, não compre o pão de fulano lá, porque o pão dele não é bom. E nós estávamos comentando exatamente isso. Esse é o egoísmo da igreja. Porque se você é irmão de verdade, você agarra esse irmão, se compra pão dele toda semana, nem que seja para você comer pão ruim em casa, mas você ajuda esse irmão a crescer. Isso é ser igreja, isso é ser corpo, isso é ser irmão. É isso. E nós estamos vivendo o egoísmo, gente. E nós precisamos parar com isso. Porque igreja não é para nós sermos egoístas, é para nós sermos irmãos, agarrar, juntar ali com o outro. Vamos, querido, vamos. Você não está bem hoje, eu estou olhando no teu olho, você não está bem. Vamos junto, eu estou aqui para te ajudar. Isso é ser irmão. Amém, queridos? Eu espero que essa palavra tenha falado ao coração de vocês. Se você sentir liberdade, fique em pé. Feche os teus olhos. Levanta as tuas mãos como se estivesse recebendo alguma coisa, se puder e tiver liberdade. E ore assim comigo, por favor, repita comigo. Pai Celestial, eu entendi nessa ministração o que é ser igreja segundo o teu coração. Por isso, Pai, no que depender de mim, eu quero viver como família. Eu quero assumir minha função. Eu quero honrar o teu templo. Para isso, Pai, eu renuncio. Eu deixo de ser consumidor. Eu decido agir como filho. Eu não vou só assistir. Eu vou participar. Amém, queridos? Vocês concordam com essa palavra? Concordam com essa oração? A igreja não é um lugar que você frequenta, queridos. É uma vida que você escolhe viver. Seja família, seja corpo, seja templo. E prossiga abençoado, em nome de Jesus. Amém?